Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast e dessa vez uma dupla que acho que poucas vezes esteve no programa gravado, né, com câmera, já que geralmente somos de duplas opostas, né? O Thiago geralmente é Exatamente. da semana e eu sou dupla do final de semana com o Levizão. Mas essa semana o Gama e o Levi pegou uma folga aí e também eu e o Thiago para comentar sobre um assunto bem desgastante, eu diria, né, Thiago? Mano, é impressionante como toda vez que a gente se une é pra falar de desgraça, né, velho? Acho que a gente nunca fez um podcast pra falar de coisa Coisa legal, boa. coisa boa, mano. É impressionante isso, mas estamos aí de volta. Mano, peço perdão aí que eu tô um pouco gripado, galera. Então se eu tossir, espirrar aí, eu vou tentar mutar antes de vocês escutarem um barulho desagradável. Mas vamos nessa. Faz um frio muito grande em São Paulo, né? E tô aqui de blusa e tal. Thiago, acho que não tá com tanto frio assim, mas eu Já tô passou. Mano, já fechei frio. tudo aqui, porque tá ligado, né, mano? Se bater Se um trancou vento... dentro de casa. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto que a gente não queria comentar, né? Porque tem Na gente verdade, que acha... não é que a gente não queria comentar, a gente queria trazer coisas boas, elogios, alegria pro torcedor, mas infelizmente a gente tem que trazer notícia, a realidade, né? Não é nem trazer notícia ruim, mas é trazer o que tá Exatamente, acontecendo. a gente tem que falar a realidade. Tem gente que não gosta muito que a gente fica falando mal dos times, mas tem situações que não tem o que fazer. E a gente vai aproveitar o gancho do próximo clássico que a gente vai ter na quarta-feira dessa semana, né? Entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro. E a gente vai traçar um paralelo sobre esses 3 anos aí dessas diretorias de Santos e Corinthians, os pontos positivos, que não são muitos, e os pontos negativos, que são muito maiores, né, Thiago? Exatamente. E acho que vamos começar já falando como vai funcionar isso aqui, né? A gente separou mais ou menos em 3 tópicos que a gente acha que é importante para a gente falar num clube de futebol, né? São eles: gestão, contratações, ou seja, negociações, tanto de saída quanto de entrada, e desempenho, que eu acho que é o que mais pega, que é o resultado das outras duas somadas, né? Querendo ou não. Exatamente. E a gente vai acabar debatendo aqui para eleger qual dos dois presidentes, do Ilho e Rueda, qual dos dois foi o pior nessa gestão, e qual está sendo a pior gestão dos times alvinegros, né, dos 4 grandes de São Paulo. Vale lembrar também, o Campete, antes Oi? da gente começar, vale lembrar que os dois têm praticamente o mesmo tempo de mandato, né? Começaram juntos ali em 2021. Então dá uma facilitada aqui pra gente ver nesse meio tempo tudo que rolou, enfim. Eu acho que a gente tem que começar falando sobre a gestão, né? E, bom, vou falar primeiro da parte do Santos, o Thiago vai trazer mais a parte do Corinthians, a dinâmica vai funcionar assim, acho que vai ser um assunto legal, e a gente vai tentar debater para ver qual que é o pior. Geralmente a gente discute para ver qual que é o melhor, né? Agora a gente vai debater para ver quem que é o pior, porque realmente é indefensável o que os dois estão fazendo no comando dos clubes. E eu acho que a gente tem que começar falando da gestão do Santos, é o seguinte: começou com uma promessa, né, de uma austeridade financeira, de ser um clube que ia pensar primeiro no financeiro, seu clube ser uma gestão que ia pensar primeiro no financeiro do clube, e acabou meio que deixando o futebol de lado. E isso o Rueda veio prometendo desde o início da campanha dele, e não é à toa que ele foi eleito, ele ganhou muita força, porque ele emprestou o dinheiro para o Santos poder se livrar ali do transfer ban. Eu não me lembro se foi do Soteldo ou se foi de outros jogadores. É que o Santos sofreu tanto transfer ban seguido, um atrás do outro. Teve o Aguilar, teve o Soteldo, quase teve o Cueva, teve o Kleber Gillette, né? Jogou no Corinthians. Kleber Gillette, é brincadeira. O Kleber Gillette, né? Que pegou o começo do árbitro de vidro, lembra disso aí? Nossa, histórico, clássico. Árbitro de vidro, né? Então, o Kleber que já jogou no Corinthians, né? Jogou no Corinthians, exatamente. Fez uma dupla ali com o Gil, que na minha visão era uma boa dupla. O Levi, ele discordou completamente de mim. E eu prefiro ficar com a opinião dele, porque ele manja mais de Corinthians do que eu. E aí sempre foi
uma gestão, ele foi eleito por causa disso e sempre foi uma gestão que falava, bom, ele deixou bem claro, eu não manjo de futebol, eu não sei nada de futebol, ele falou isso. Eu acho que isso aí é um ponto que a gente tem que colocar na discussão. Que, por sinal, eu acho que é um ponto também que, na época que ele foi reeleito, pouco se falou desse comentário dele, né? Hoje, óbvio, fica muito mais fácil comentar com todas as cagadas que ele fez. Thiago, ficou muito evidente que ele foi eleito por conta dessa ajuda Sim. aí que ele deu, e aí, tipo, muito torcedor, por conta do efeito Paulo Nobre no Palmeiras, acha que o cara que botou dinheiro para ajudar o clube, ele vai botar o dinheiro sempre para ajudar o clube. Não foi o caso do Rueda. O Rueda, ele botou o dinheiro para salvar o clube não perder pontos no Brasileiro, que estava chegando nesse ponto. E aí ele conseguiu se eleger aí por conta disso. Eu acho que ficou muito claro que ele mesmo falou que não manja nada de futebol e provou isso, né, nesses 3 anos que ele não manja nada de futebol. E aí o grande problema da gestão Andrés Rueda é o seguinte: ele diz que prega austeridade financeira, que economiza, e eu acho que ele economiza no campo. E esse que tá e é o grande problema, é o que ali que traz todo esse caos para o Santos. Por quê? Você economizando nos jogadores, o desempenho do salário dos jogadores, o desempenho da equipe, que é a próxima coisa que a gente vai falar, acaba abaixando, e aí o dinheiro que entra de premiação acaba sendo pior. Acaba sendo menos, né, no caso. E o Rueda, acho que esqueceu de avaliar esse campo. E aí ele quis cobrar. Ele vendeu jogadores muito baratos, por preços baixíssimos, como o Kaique, o próprio Luan Pérez foi vendido por Merreca, o Pituca também foi vendido por... O Carabarral, o Santos pagou mais no Carabarral do que vendeu o Pituca. O valor da venda do Pituca foi menor do que da compra do Carabarral. A gente vê a distância dos jogadores. Um tá lá no Vasco, nem tá mais no Santos. Parece que vai voltar porque o Vasco quer devolver. Então, ele se enrolou nisso. Ele não sabe administrar um clube de futebol, ele não entende nada de futebol, e ele tem um ego de não querer botar pessoas que sabem de futebol no clube. E eu acho que isso atrapalha muito, muito mais do que a gente imaginava. A verdade é que o Rueda, ele é um tiozão do Zap que tá comandando um clube. Nada contra os tiozão do Zap, mas é que às vezes saem umas ideias, tipo Lisca, doido. Não tem... É sem condição o Santos ter contratado o Lisca doido. Então, a grande marca que fica da gestão do Rueda são que contratações que em sua maioria não deram certo e às vezes pagam caro, e vendas muito baratas que não ajudaram, não fizeram muita diferença no clube, e a falsa sensação de que o clube está se organizando financeiramente para poder respirar nos próximos anos. Por quê? Porque recentemente, no início desse mês, o Santos pegou um empréstimo de 10 milhões de reais para poder pagar salário. Então, se está no último ano de gestão do Rueda, ele está pegando 10 milhões emprestado para pagar salário, eu acho que o clube não está tão bem financeiramente, não está se reestruturando financeiramente como ele mesmo entregou. Então é isso, contratações ruins, vendas ruins e talvez uma falsa sensação de que ele está livrando o clube da pindaíba. Talvez... Não, eu vou deixar esse comentário para a parte das contratações, porque eu acho que era mais centrado no lance de... que eu ia falar que, enfim, parece que o Santos gasta pouco, né, porque tem um time mais modesto, mas na verdade gasta bastante, né, se você parar para pensar no valor das contratações que o Santos fez. Mas enfim, isso a gente fala um pouco melhor mais para frente. Bom, para falar de Corinthians, né, e de Duílio, eu acho que é um ponto interessante a gente começar comentando que o Duílio faz parte da chapa que é bem controversa aí nos bastidores do Corinthians, né, que é a da renovação e transparência, que já perdura no poder há um bom tempo, porque, enfim, é uma grande bagunça lá dentro. A gente sabe que quem vota não é, de fato, os torcedores, o fiel torcedor, não é torcida organizada. Quem vota é o sócio do clube ali do Corinthians, que fica na região do Carrão, na região do Tatuapé ali. É a galera que tá mais preocupada com o bem-estar deles dentro do clube do que, de fato, com o desempenho do futebol, né? Porque, infelizmente, são duas coisas conjuntas, né? O presidente do clube social é o presidente do
do clube de futebol também. Então fica essa coisa meio confusa. E aí essa chapa já vem perdurando no poder há algum tempo. Teve coisas boas que aconteceram. A ditadura do Corinthians. É a ditadura do Coringão. Acho que o nome mais controverso aí dentro é o do André Sanches, que continua perdurando ali por mais que ele tenha saído. É uma coisa que muita gente fala, né, que na verdade o Duílio é só uma marionete do Andrés. Eu não posso confirmar isso, né, que assim, não tô lá para saber, mas é o que muita gente suspeita que acontece lá, que as decisões ainda são tomadas pelo Andrés, porque ele permeia aquele ambiente ali, né, continua permeando mesmo depois que ele saiu da presidência. Mas é um nome muito controverso, teve a sua primeira passagem lá atrás, que foi muito positiva para o Corinthians, depois do rebaixamento, enfim, só que a última gestão foi muito complicada, a gestão antes do Duílio chegar, muitas contratações esquisitas, muitas dívidas sendo feitas, enfim, ele deixou o Corinthians numa situação muito complicada, e o Duílio assumiu ali com a ideia de tentar resolver um pouco disso, né? Eu acho que uma coisa positiva, que para não falar só de coisa negativa, que o Duílio conseguiu fazer, foi rescindir com muitos jogadores que estavam ali das gestões anteriores, muitos jogadores que não renderam, acabaram saindo. O Corinthians fez muitas rescisões de contratos, seja por venda, empréstimo, enfim, os contratos foram acabando e os jogadores foram saindo, e aí ele conseguiu dar uma Inclusive, Thiago, bastante desses jogadores que o Duílio rescindiu foi parado do Santos, né? Que é o Camacho. Exatamente, que é o Camacho. É um cara que desde 2017, estava desde 2017 no Corinthians, e aí, né, nas últimas temporadas se transferiu para o Santos aí. Mas, então, o Duílio chegou com essa proposta de tentar fazer alguma coisa diferente, tentar sanar as dívidas do Corinthians, mas também, logo naquele primeiro momento ali, onde ele fez até algumas contratações, a ideia era deixar o time mais competitivo também. E o que, de certa forma, com o tempo até funcionou, porque ele conseguiu achar um treinador bom na temporada passada, enfim. As coisas deram certo nesse sentido, porém no ano passado. Eu acho que o principal problema do Duílio eu vejo ele como um cara muito inexperiente no futebol, o que me assusta um pouco, porque ele foi dirigente de futebol do Corinthians por muito tempo na gestão do Andrés. Então eu esperava que ele entendesse um pouco mais de bola do que ele aparenta entender, né? É um cara que tomou o chapéu da Taunsa lá atrás, quem não lembra da Taunsa aí, que falou que ia colocar o dinheiro no Corinthians, ia pagar salário do Paulinho, e o Corinthians acabou tomando o chapéu, não recebeu dinheiro nenhum. Teve que pagar o salário do Paulinho sozinho. Teve que pagar o salário do Paulinho sozinho, uma coisa completamente na inocência do Duílio ali, que acreditou na palavra do dono da empresa. Que se ele desse um Google, ele ia ver que nem sede a empresa tinha, enfim, coisa básica, assim. Outro ponto de talvez amadorismo aí que o Duílio tenha cometido é na questão de botar uma fé no Silvinho lá atrás, quando claramente não estava dando mais liga no time, deixou o cara por mais 3 jogos depois do Brasileirão e demitiu. Depois repetiu a mesma coisa agora nessa temporada com o Lázaro, falou que ia bancar, mas no final não bancou nada. É uma coisa que a gente já está acostumado a ver com os cartolas no Brasil, né? Que falam que vai bancar treinador, mas não banca. E foi o que aconteceu com ele, ali. Ele tomou muitas escolhas erradas aí durante toda essa trajetória dele no Corinthians, e um cara que disse muito que a ideia dele, mesmo que ele acabasse com o seu mandato sem títulos, mas que ele conseguisse resolver a dívida do Corinthians, ele estaria muito contente, uma coisa que também parece que ele não conseguiu fazer, né? Porque constantemente saem notícias aí de jogadores que já saíram do Corinthians, que estão colocando o Corinthians na justiça porque não receberam FGTS ou não receberam tudo que precisavam receber do Corinthians. Enfim, o Bozelli foram ofendidos, né? Exato, ou que foram ofendidos, como o caso do Júnior Moraes aí. O caso do Bozelli eu acho que talvez tenha sido mais sério, que aconteceu recentemente, quando ele ficou muito perto de um transfer ban. Se eu não me engano, foram 5,4 milhões de reais que o Corinthians ficou devendo para ele, e ele entrou na justiça, porque é o direito dele. O Corinthians depositou 1 centavo do FGTS dele durante todo o período que ele jogou no Corinthians, e isso não foi resolvido. Óbvio, o Bozelli saiu ali depois que o Duílio chegou, mas enfim, quando ele chegou, essa dívida estava lá, e ele, teoricamente, ele teria que ter resolvido isso antes de tentar investir num time, né? Mas enfim, eu acho que no fim de tudo, o saldo do Duílio é bem negativo. Eu acho uma coisa bem chata que aconteceu nesse período é que nessa época aí de 2020, quando ele estava tentando reforçar o elenco com nomes bons, era sempre muito marketing, né? Deixa o presidente trabalhar, o presidente está trabalhando, investiu muito em rede social ali na imagem dele como presidente do Corinthians, mas a gente sabe que isso cai por terra quando o trabalho não vem sendo executado da melhor maneira, né? Mas, enfim, eu acho que o problema maior não é nem só o Duílio, eu acho que é toda a questão administrativa do Corinthians, que é muito amadora, desde a sua categoria de base até o elenco profissional.
é muito coisa de amigo, enfim, de pessoas que são próximas umas da outra e vão se dando cargos ali dentro. E é claro que isso não tem como dar um resultado bom lá na frente, né? Mas, no fim de tudo, o saldo do Duílio na gestão, no fim das contas, é muito negativo. Não conseguiu até o momento conquistar nenhum título. O time está na situação que está agora. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que a torcida cobrava muito a questão do Alessandro e do Roberto de Andrade, né? Que foram 2 nomes ali que o Duílio indicou e que ele tentou bancar até o final, mas o Roberto acabou pedindo para sair depois de muita pressão. E o Alessandro tá aí, um cara que o Duílio falou que era o melhor dirigente de futebol do Brasil. Um cara que também, não sei se ele toma alguma decisão lá dentro, parece que para mim... Ele falou isso e logo depois ele foi demitido, né? O Roberto foi demitido, o Roberto pediu para sair, o Alessandro continua lá. Não, sim, mas fala... né, ele falou do Alessandro, é verdade. Falou do Alessandro, isso. Depois que o Roberto de Andrade saiu, ele falou isso do Alessandro. Mas enfim, se for falar esportivamente das últimas decisões do Corinthians, acho que prova que o Alessandro não manja nada pra mim. Talvez ele nem tenha tanta voz assim lá dentro. Mas enfim, o saldo no geral na gestão do Corinthians é bem negativo por tudo isso aí. Eu também acho. Só acrescentar mais uma coisa do Ueda, é que, assim, ele assumiu o time vindo de uma final de Libertadores, né? Eu acho que é muito, muito diferente a gente analisar a situação dessa, porque é um time que sai de final de Libertadores para não classificar por 3 vezes no fase preliminar do Paulista, né? Uhum. E aí é essa desculpa dele de economizar e tal. E aí tem uma notícia aqui, ó, no Estadão, que diz o seguinte: Santos informa dívida de 601 milhões e presidente admite camisa feia em favor de patrocínios. Aí na linha fina tá escrito: Andrés Ueda mostra contas que com queda de 92 milhões de 2020 a 2022 déficit do clube. Ou seja, nessa gestão dele, ele tirou 902 milhões de... 902, ó, se fosse 900 tá ótimo. 92 milhões de dívidas do clube. Eu acho que, assim, é quase 100 milhões, né? É um valor considerável, mas também não sanou toda a maioria das dívidas do clube. Inclusive, ele fez muitas outras, né? Que a gente vai falar no próximo tópico. Uhum. E já vamos começar falando agora. Pera aí, mano, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tava lendo a matéria do meu timão aqui, só pra confirmar a questão da dívida. De fato, o Duílio ele conseguiu reduzir um pouco a dívida do Corinthians. Ela tava em 956 milhões quando ele assumiu, e ele diminuiu pra 910. Só que, recentemente, o meu timão fez uma live com o César Grafietti, né, que é um especialista de finanças de futebol. E ele falou que uma coisa que faz muito sentido, né? Que ele não consegue... de fato, a dívida diminuiu. Isso é fato. Mas é uma porcentagem pequena. E ele também falou que não consegue enxergar um processo de reestruturação, né? Ou seja, a dívida, ela caiu, mas assim, você não consegue enxergar um processo, assim, mesmo que não seja pagar a dívida de fato, faz um processo de, tipo, tentar conseguir negociar essa dívida de alguma maneira, tentar fazer alguma coisa de fato para mudar isso, sabe? O Corinthians ainda tem uma folha salarial muito alta, paga muito caro pelos seus jogadores, que alguns também têm qualidade duvidosa, a gente pode falar mais pra frente nas partes de contratação e tal. Então, assim, mesmo que a dívida tenha caído um pouco, não significa que, de fato, isso é um excelente sinal, né? É um bom sinal, mas poderia ser muito melhor. Acho que já nesse primeiro tópico a gente consegue ver porque que a gente tá fazendo essa comparação, né? Porque... é muito parecido, realmente. Sanou algumas dívidas, mas não foi muitos. Dos dois lados, continua muita dívida, tanto do Corinthians quanto do Santos. E eu acho que é legal a gente comentar que a dívida do Corinthians ela é maior. Sim. Que a do Santos. Só que o Corinthians ele tem uma diferença para o Santos, que é a arrecadação. O Corinthians arrecada muito mais que o Santos. O Corinthians, só para ter uma noção, nesse último balanço de 2022, o Corinthians arrecadou acho que 700 milhões de reais, né? Então, dá para ver que é muito dinheiro. Só que para onde vai esse dinheiro, né? É muita coisa que o Corinthians precisa pagar, enfim. Esse dinheiro, praticamente, o Corinthians não vê a cor dele, né? Exatamente. É exatamente o que acontece. Que nem o Santos, ele viu uma situação muito precária, porque o seu estádio, ele é um estádio pequeno, o Santos não tem uma estrutura de ponta, a gente tem que ser sincero, não é uma estrutura de ponta para um time grande. Você pegar a comparação, o Palmeiras
estrutura que o Palmeiras tem, tanto de CT de base, é absurda a parte do Santos. Infelizmente, o Santos, as gestões antes do Rueda, elas foram também muito ruins, porque ela deixou o clube parado um tempo, né? Não modernizou muito pouco as coisas do clube. Eu acho que o Santos acaba sofrendo também por causa disso. E a gente vê a diferença também na categoria de base. A categoria de base do Santos tem jogadores bons, mas você vê que muitas vezes eles sobem, e você vê agora, hoje em dia, a diferença dos jogadores que sobem da base do Palmeiras, do Flamengo, e os jogadores que sobem da base do Santos e base do Corinthians também. São os dois times mais ricos do Brasil. Os jogadores têm uma estrutura de base, apesar do Flamengo ter aquele incidente horrível, né, com as crianças. Sim. Mas a estrutura de base do Flamengo é melhor. Você vê que os jogadores sobem mais prontos do que na dupla alvinegra, né? Porque você vê tanto de físico, tanto de mental. São jogadores que já vêm de uma filosofia durante anos de base, porque o clube mantém essa filosofia, e tanto Santos quanto Corinthians não conseguem manter essa filosofia. E aí eu acho que é mais um erro também das gestões. E eu acho que principalmente desses presidentes que nem tentaram mudar isso de alguma forma, né? Eu acho que isso é uma coisa que eles vão deixando muito pra frente, e eu acho que talvez não dê pra correr atrás mais depois. Se você parar pra pensar, não tem nem como colocar em comparação o que o Flamengo e o Palmeiras fazem de dinheiro vendendo jogador da base por ano, o que o Corinthians e o Santos fazem. Tem comparação. Enfim, eu acho que óbvio, a gente quer ver esses garotos brilhando pelos clubes, né? A gente quer que eles joguem aqui, mas querendo ou não, faz parte da vida de um time, principalmente o time brasileiro que precisa de dinheiro. Se os clubes europeus já vendem muito, o time brasileiro precisa vender muito mais, porque precisa muito desse dinheiro. Então, enfim, eu acho que esse era um ponto para se colocar em pauta aí para as próximas gestões, tentar profissionalizar as duas categorias de base, para que, de fato, os times consigam competir um pouco melhor nesse cenário aí de jovens jogadores, enfim, consiga revelar mais e, por si só, fazer mais dinheiro também. Sim, eu acho que não é só na questão de só fazer dinheiro, mas também revelar jogadores para compor elenco, né? Sim, sim. Santos e Corinthians tem que alçar jogadores, e eles têm que ser a solução, tá ligado? Isso acontece tanto no Corinthians como sempre aconteceu no Santos. Isso aí não é novidade. É de lei. No Santos sempre aconteceu. Então, tipo, o Santos tem que lançar um Ângelo com 15 anos para daqui um ano ele tem que ser a solução. O Marcos Leonardo tem que ser a solução. O David agora tem que ser a solução. No Corinthians a mesma coisa. O Renato Augusto não joga, aí bota quem? Matheus Nunes. Bota o Juan. Matheus Nunes não. Matheus Araújo. Matheus Araújo, né? Não sei porque ficou Matheus Nunes na minha cabeça. Matheus Nunes é aquele que foi pra Juventus, né? Um negócio assim, né? Sim, acho que é. Então, Matheus Araújo, só desse. Piro, são jogadores que não estão preparados. Um ou outro acabam correspondendo, mas tipo, tem que ter uma evolução na categoria de base para que esses jogadores eles possam, além de ser vendidos, eles possam compor elenco. Querendo ou não, para ser vendido, eles precisam mostrar alguma coisa no time principal. Então. Um paralelo rápido, o menino é jogador formado na base do Palmeiras. O Palmeiras não vendeu ele. Mas ele é muito útil, extremamente útil. Exatamente, mas ele teve a fase ruim dele, a preparação, teve tempo, teve calma, ele não foi alçado como solução. Ele até chegou a ser quando ele subiu, só que depois ele voltou e ele conseguiu recuperar, até porque ele tem um baita técnico comandando ele. Mas... Vamos pro próximo ponto aí, senão a gente vai se perder. Senão a gente vai se perder, vai ser 2 horas de programa. Vamos para as contratações, e aí eu já começo trazendo aqui uma listinha, porque o Rueda fez muitas contratações nessa gestão dele. Eu tentei achar aqui uma lista com todas, mas vai ficar um pouco difícil. Mas fala das mais caóticas, assim. A primeira de todas, o William Maranhão, né? O Santos pagou. Essa aí é histórica. Não, outra coisa, um padrão que me irrita muito nessa gestão. É sempre 3 anos de contrato. Pra quê? Tá ligado? Pra mais, né? Pra que você dá 3 anos de contrato pra esses caras que talvez nem se provou? Talvez não, a maioria não se provou no futebol. Então, essa é a primeira coisa que me irrita. A segunda coisa, investe o dinheiro muito mal. Investe muito mal. Tipo, o Santos gastou mais ou menos quase 100 milhões aí nessa gestão Rueda, até mais. E olha, vou citar algumas contratações aqui, ó.
Ó, Natan, 12 milhões. Tem que pagar 4 pro Boa Vista e 8 pro Vasco. Meu Deus. Lucas, 8 milhões. São 20 milhões em 2 laterais que hoje são reserva. Porque o titular é o Gabriel Inocêncio, que está emprestado, que não é grande coisa, mas o Santos vai ter que pagar. Zanocelo, 11 milhões. Meu Deus do céu. Não, um mês depois o cara pediu para sair do time, velho. Simplesmente. Carabarral, 9 milhões. Não tá mais no time. Mendonça, 10 milhões no Mendonça, que é um jogador que só joga bem na esquerda, onde o Santos já tem um jogador que acabou de pagar 20 milhões, que é o Soteldo. Messias, 3 milhões de reais. E o Joaquim, 16 milhões de reais. O Joaquim, eu acho 16 um valor alto, mas eu não acho ele ruim, acho ele um zagueiro ok. Ele é jovem ainda, ele tem 24 anos. Então, valia até o investimento. Não acho que 16 milhões é o valor certo, é o valor justo para ele, até porque ele não se provou nada, ele é do Cuiabá, né? Você queria menosprezar o Cuiabá, né? Mas, pô, mas, pelo amor de Deus. O Santos vende jogador mais barato do que comprou o Joaquim. Então, é brincadeira, né? Como eu citei o Pituca, o Kaique, pô, 7 milhões de euros. Um jovem zagueiro. O Corinthians vendeu o Robert Renan por quanto mesmo? Não vendeu, não tenho certeza. Foi uma troca, né? Não tenho certeza. O João Vitor eu acho que foi vendido bem, né? Foi 10 a 12 milhões. Um negócio assim. Então, o problema é que o Santos gasta muito mal o seu dinheiro. E outra coisa, um ponto que tem a ver com o Corinthians. É muito mal planejado, né? É tudo tipo, vai catando, a gente precisa desse, vai, contrata. Não deu, não sei se... Não tem uma cabeça pensante por trás, não existe. É totalmente feeling. Esse tá livre no mercado, é oportunidade... Oportunidade de mercado é a palavra que define esses dois dirigentes, né? É aí que tá o problema, né? Que é o próprio Rueda falou que a oportunidade de mercado deles é diferente da oportunidade de mercado do Flamengo e do Palmeiras, né? Exato. O Rueda também, o ponto dele é que já chutou o Santos ele pra não bosta. Fala muito, né? Já chutou o Santos pra bosta, né? Totalmente. Chutou, né? O Rueda ele não fala muito, mas quando ele fala, ele abre muito. É brincadeira, quando o Rueda abre a boca, ele fala muito besteira. Ele falou que o Camacho não era o Beckenbauer, né? Que aliás, a primeira contratação da temporada foi a renovação do Camacho. O Camacho não era o Beckenbauer, é Beckenbauer, mas é barato, né? Então é bom de grupo. Isso que ele esqueceu que o Beckenbauer era zagueiro, né? O Camacho é volante. Só esse pequeno detalhe, né? Realmente ele não manja nada de futebol mesmo. Não sabe nem o que ele tá falando. Então, acho que a gente pode puxar já um paralelo para você começar a falar do Corinthians, essa semelhança de um elenco mal montado, um elenco montado só com oportunidade de mercado, e também são duas diretorias que focam muito em trazer e ir atrás de jogadores que já jogaram no time. Parece que só tem jogadores no mundo, não existe. Aí você tocou no assunto primordial, né? Eu acho que toda janela de transferência, o torcedor corintiano e o torcedor santista vai ver sempre os mesmos nomes no mercado, né? Pelo lado do Santos é o que? É Jean Lucas, é o Pituca. Até aí do lado do Corinthians enfim, tem uma lista gigantesca, né? Eu acho que o Duílio, ele abre ele e o Alessandro senta lá e vamos ver aqui quem que já jogou no Corinthians, que tá jogando ainda. Vamos ver se a gente dá pra gente trazer alguém, né? Porque. A diferença é que o Corinthians trouxe, né? Alguns jogadores trouxe. Vários. O Fábio Santos não foi na gestão, né? Mas o Fábio Santos já tava lá, Paulinho, Balbuena. Eu acho que, enfim, o Corinthians começou. As suas contratações do Duílio começaram lá no seu primeiro ano de contrato, onde ele até fez bons negócios, né? Ele trouxe o Renato Augusto, o Roger Guedes, jogadores que renderam, que de fato renderam com a camisa do Corinthians nessa volta. O Renato, mesmo com algumas lesões, teve momentos muito importantes ali pro Corinthians, e o Roger Guedes é o principal jogador do time desde então. Só que aí, enfim, os jogadores muito com a idade um pouco mais avançada, né? O Juliano chegou nessa janela também, o próprio Renato Augusto, depois veio o William, que, enfim, a gente não precisa nem comentar no que deu depois, né? Mas, assim, eu não crucifico tanto, porque eu acho que foram boas apostas para aquele momento. De fato, foram oportunidades de mercado que valeram a tentativa, apesar de, por exemplo, o Juliano talvez não rendeu tanto quanto a gente esperava. Até rendeu bastante ano passado com o Vitor Pereira, mas, enfim, a gente esperava mais. Artilheiro da Copa do Brasil, né? Exato, mas se esperava mais do Juliano, eu acho que, no geral. Enfim, eu acho que foram contratações até que você fala, beleza, mano, foram boas apostas, se der errado... paciência. Só que aí
os problemas começam na janela seguinte, né? Onde o Corinthians começou a utilizar a cláusula de guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Então chegaram nomes como Júnior Moraes, que, enfim, se o cara tem 3 jogos pelo Corinthians é muito, ainda processou o Corinthians e depois processou de novo por danos morais, graças à excelente entrevista do melhor dirigente de futebol, gestor de futebol do Brasil, né? Parabéns aí, senhor Alessandro. O Balbuena também, que foi um completo nada nessa segunda passagem pelo Corinthians, e aí você começa a ver os nomes repetindo, né? Balbuena chegou de novo, o Maicon voltou, e aí daí foi só piorando. O Corinthians conseguiu trazer o Romero de volta, inexplicavelmente, uma contratação que nem fazia sentido hoje, uma peça que acho que era a última posição que o Corinthians precisava contratar, era essa que o Corinthians foi atrás, e você vê que esse padrão se repete muito, né? E eu acho que o Duílio acertou ali, por exemplo, no Fausto Vera, onde claramente foi uma indicação do Vitor Pereira, né? Não foi um nome que surgiu na cabeça dele, ele contratou como geralmente e deu certo, que é um jogador um pouco mais jovem, do cenário local aqui na América do Sul, um cara que possivelmente vai ter mercado, e ficou por isso mesmo. O Corinthians não repetiu esse modelo, né? Não foi procurar esses jovens jogadores aí afora, uma coisa que eu acho que é muito necessário aqui para esses dois times, né? Eu acho que você ficar trazendo só medalhão, só jogador de renome não é o suficiente. Você precisa apostar um pouco mais, tentar ver esses mercados mais alternativos aqui na América do Sul. Não só Argentina, mas como Colômbia, enfim, Uruguai. Vai dar uma vasculhada, ver se você acha alguém interessante que pode render um dinheiro depois, além de um bom desempenho em campo. Eu acho que se prende esses dois dirigentes se prenderam muito nisso, né? De tentar trazer esses jogadores mais experientes, ou o Rueda nem tanto, né? O Rueda é um caso à parte, que eu acho que ele não tem nem critério para fazer contratação. Ele simplesmente joga no modo aleatório total. Não, o Rueda trouxe o Vladimir sem perguntar para ninguém, pô. Ele só ficou sabendo que ele estava disponível, estava em Santos, falou: Vladimir, você não quer jogar aqui no Santos, não? Uhum. Aí o Vladimir falou: lógico, né? Otário, né? Exatamente. Aí ele foi e assinou o contrato, tipo, pô, sem passar por ninguém, Foi ele que assinou. Então, é um cara que pô, realmente, ele acumulou funções, principalmente na temporada passada de gestor de futebol, e a gente viu no que deu, né? Uhum. Pô, mano, é cada coisa. Ele contratou Chumbinho, em uma semana ele demitiu o cara. Isso daí é loucura. Isso daí é uma loucura, né, velho? Então, ele demitiu o cara em uma semana por suspeitar que ele tava facilitando ali alguns jogadores do filho dele para trazer pro Santos, tá ligado? Então, meu Deus você vê o tipo de gente que ele também mantém. Meu Agora contratou o Falcão, Cristo. né? O Falcão, como o Ademir Quintino, ele sempre fala, é o Rei Charles, né? Porque ele só tá lá só pra falar que tá lá, pô. Porque fazer alguma coisa ele realmente não faz. Ninguém que cobre o Santos sabe o que ele faz. Sabe a função do Falcão. Ele é tipo o Alessandro. O Alessandro é o mesmo papo. Ninguém sabe o que ele faz lá no... Não, mas uma diferença do Alessandro pro Falcão é o seguinte: quando o Corinthians ele é eliminado, eu vejo que o Alessandro vai lá e dá entrevista. O Falcão ele nem aparece, não sei se ele vai pro jogo, pô. Não dá pra saber, entendeu? Tipo, é uma situação muito complicada, e eu acho que melhor a gente já ir emendando, até porque já deve estar até longo esse programa, para a gente ir pro desempenho. Pode crer. Porque o desempenho, meu Deus do céu, velho. Nossa, esse ano tá um negócio... Mano, não só esse ano, mas você pega a gestão. Nosso companheiro, né? Tá um negócio abismal, né, mano? Abismal, exatamente. Abismal. Bom, o desempenho do Santos na gestão Rueda é o seguinte, mano. 2021, que é quando ele assume. Depois, a final da Libertadores, ele tava lá, mas a gestão inteira é do Pérez / Rolo, né? Ele chegou na final. Então eu não conto essa final pra ele, porque se ele tivesse chegado antes, ele tinha dado um jeito de estragar. Mas... não tinha chegado nem na final. Contando do Paulista de 21 pra cá. Paulista de 2021, eliminado, precoce, brigando para não cair contra o São Bento. Se perdesse o jogo, caía. Campeonato Brasileiro. Aí depois foi pela Libertadores. Santos não era eliminado na fase de grupos da Libertadores. De 1984 ele conseguiu isso ser feito. Foi eliminado, foi para a Sul-Americana, caiu nas quartas pro Libertad.
Nas oitavas passou com uma partida histórica do João Paulo pra cima do Independente. Pô, Brasileirão, não preciso nem falar, foi aquele drama daquele jogo contra o Grêmio, né? Não preciso nem falar. O Santos perde o jogo contra o América em casa, é um clima de velório, acabou, mano. Não tem o que fazer. O último lance do Jean Mota pelo Santos, ele fazendo um pênalti ridículo no Ademir. E aí o Santos perde por 2x0 aquele jogo, e depois tem o jogo contra o Grêmio, que, pô, não preciso nem dizer o que foi aquele jogo, né? Foi a salvação do Santos, porque ali definiu quem que ia cair ou não. Ali, pra mim, era o duelo. Quem vai cair, Santos ou Grêmio? E o Santos deu a sorte que conseguiu um gol extremamente na sorte, extremamente cagado, falando português. Correto, né? Correto. Extremamente cagado do Wagner Palha, um chute escroto do Marinho, desviou no Palha e foi gol. Então o Santos se salvou assim em 2021. 2022, eliminado, ó, Paulista mais uma vez, quase caiu. Chegou até um momento no jogo contra o Água Santa, ele é na zona de rebaixamento, estava sendo rebaixado, porque tomou 1x0 do Água Santa, e a Ponte Preta fez 1x0 lá, então o Santos estava quase sendo eliminado, quase caindo para a segunda divisão do Paulista, para A2, e, pô, Sul-Americana, o Santos foi eliminado nas oitavas, aliás, se classificou de um jeito, tipo, sem mérito nenhum de classificação. Sem nexo. Sem nexo. Não conseguiu ganhar do Banfield em casa com 2 a mais. É impressionante. E, pô, você pega... Depois cai pro Táchira, que é uma equipe que, pô... É uma equipe que não dá. Não dá. Nunca uma equipe brasileira havia sido eliminada por um... Mas a gente tem que falar também que quem tava lá pra tentar responder, né? Dar uma resposta, bateu o pênalti e perdeu, né? Também foi uma contratação do presidente. Ricardo não pode deixar de falar. A grande contratação, ia ser estrela, acho que é um dos maiores fracassos, né? Por isso aqui não foi pro Coringão. Isso na contratação, mas, porra. E hoje ele é um jogador aposentado, né? A gente tem que lembrar, foi muito bom você lembrar, porque ele tem que ressaltar que os médicos do Santos, na época, falaram, não contrata ele, que ele tá zoado. Tá bichado esse cara aí. Aí o que o Rueda fez? Demitiu todo mundo e contratou os médicos do Goulart. Mano. Impressionante. Inacreditável. Aí beleza, ele perdeu, o Santos foi eliminado para um time que nunca tinha acontecido, o time venezuelano nunca tinha nem ganhado, eliminou um time brasileiro pela primeira vez na história, tá ligado? E, pô, o Ricardinho Martins, no final do jogo, foi pedir uma camisa pro cara do Táchira. O cara falou assim, se eu te der essa camisa, eu não tenho com que camisa jogar no próximo jogo. Os caras não tinham outra camisa, mas os caras só tinham outro uniforme de visitante. Pô, parece que mano, não dá pra entender, velho. Pô, não dá. Aí depois, brasileiro, não chega a brigar pra não cair mais livre um pouco antes, porque o Campeonato Brasileiro do ano passado foi muito nivelado por baixo também, isso é a verdade, porque o Santos não jogou bola, principalmente com o Orlando Ribeiro, que, nossa senhora, os piores técnicos que eu já vi na minha vida, com o Lisca doido, né? O Santos teve Lisca doido. E, pô, aí chega em 2023, né? A Copa do Brasil não precisa nem falar, é humilhação pro Corinthians, né? Foi humilhado, ali foi do carro. Só vergonha, só tristeza. E aí 2023 é mais tristeza. Tomou uma surra do Ituano, era só ganhar que classificava. Nenhum ano da gestão Rueda o Santos disputou umas quartas de final do Campeonato Paulista. E aí já acabou o ano pro Santos, né? Brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. A torcida, inclusive, fez protesto, né? Hoje. Não só fez protesto, como tentou fazer um jogo amistoso ali com o time do Santos. 11 membros da torcida organizada. E eles arregaram. Eu vi o Noronha comentando isso, que o cara o social media da TNT colocou que nunca tinha visto isso em nenhum clube, né? Mas isso já aconteceu outras vezes em outros clubes. A torcida foi e a diretoria aceitou o desafio. E a diretoria do Santos foi cagão. O senhor Odair Helman foi cagão. Como estenderam a faixa lá, né, Thiago? Azedou a maionese. Azedou a maionese, mano. Foi exatamente isso. Então, 2023, o Santos foi eliminado pelo Bahia de um jeito patético, né? A gente viu o que o Santos mostrou nesses jogos aí, na Copa do Brasil. O que não mostrou, na verdade. O que não mostrou. E Sul-Americano, o Santos conseguiu a proeza de ser eliminado num grupo com Blooming e Audax Italiano com uma rodada de antecedência. Parabéns a todos os envolvidos. Impressionante. Não ganhou um jogo em casa ainda. Pode ganhar do Blooming, né? Mas, pelo amor de Deus.
do mesma forma, é revoltante, chega a ser lamentável. Né? Então é esse o desempenho do Santos 23, eu acho que o pior, só se acabar o time, né? Porque 3 anos muito sofridos e agora destina toda a sua habilidade de Corinthians aí. Então, eu acho que os 2 primeiros anos, o primeiro ano foi bem ruim, na verdade, por mais que o Corinthians tenha se classificado no final direto para a fase de grupos da Libertadores, foi um primeiro ano muito complicado, que o Corinthians foi muito mal no Paulista. O time conseguiu ser eliminado na fase de grupo da Sul-Americana também, com um grupo ridículo, sem conseguir jogar bola, enfim, foi uma vergonha. E aí o Silvinho, era o Mancini nesse começo de ano, e aí veio o Silvinho, né, a grande contratação aí do nosso querido Duílio. Veio o Silvinho no seu segundo trabalho como técnico, ele conseguiu ser eliminado por América Mineiro, mas também foi uma eliminação muito bizarra, teve aquele pênalti do Piton lá que, enfim, o cara não tava nem olhando pra bola, foi pênalti. Foi um ano bizarro, assim, o Corinthians até conseguiu se classificar direto pra Libertadores, o que eu achei até de uma certa forma até deu uma surpreendida, assim, nesse ponto do trabalho do Silvinho. Mas aí, o ano seguinte foi um ponto fora da curva, porque o Duílio achou um cara para centralizar todo o futebol do Corinthians, né, que foi o Vitor Pereira. Enfim, ele botou o time nas costas, arrumou do jeito que dava e foi levando o time até o limite, né? Conseguiu chegar na Copa do Brasil. Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, aí talvez todo esse cenário tivesse mudado um pouco. Eu acho que talvez, enfim, as críticas hoje ao Duílio fossem menores, porque o futebol tem dessa também, quando a bola entra, o que tá dando errado começa a dar certo. O que mais a gente teve nesse ano? Bom, a gente teve, o Corinthians teve a sua melhor atuação aí na Libertadores desde que foi campeão, conseguiu passar pelo Boca, mas não conseguiu bater o Flamengo, que também é um resultado normal, o Flamengo é um time muito melhor. Mas aí a gente chega ao fatídico 2023, né? Aí chega esse ano que foi completamente um desastre, desde o seu início com contratação de Ângelo Romero, né, que já pronunciava uma coisa. Mas começou bem, né? O Corinthians começou bem, pô, querendo. Com a aposta do Lázaro, começou até demonstrar o clima tava bom, mas a escolha foi errada aí, né? Porque o Corinthians perdeu o Vitor Pereira, porque o Duílio tomou mais um chapéu, né? Depois da Talça. Esse foi o chapéu que ele tomou, foi o do Vitor Pereira. E aí o Corinthians ele resolveu apostar no Lázaro porque a seleção argentina foi campeã com o Scaloni e ele achou que era só fazer a mesma coisa que ia dar certo. E aí ele apostou no Lázaro, que conseguiu de uma certa forma arrumar o time ali no começo do Paulista, mas a gente sabe que o Paulista nem se compara com o Campeonato Brasileiro. O time começou a mostrar um bom futebol, enfim, mas acabou perdendo pro Ituano. E aí tudo desandou, né? Tudo que vinha dando certo, o Lázaro parou de tentar, ele começou a se perder nas próprias ideias, o time começou a desandar muito. Já começou a Libertadores de uma forma até positiva, conseguiu ganhar o primeiro jogo, mas depois também só desastre, até pelas mudanças de técnico, e aí que tá, acho que o principal ponto, né? O Corinthians teve 4 técnicos esse ano. 4. Lázaro... Teve 4 no Campeonato Brasileiro. 4 no Campeonato Brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção disso? Isso nunca... O Corinthians conseguiu ter 4 técnicos brasileiros 4 técnicos em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, foi ser 4 técnicos diferentes. Teve o Lázaro, aí veio o Danilo. Isso, o Zidanilo saiu do Sub-20 para comandar um derby contra o Palmeiras. Obviamente deu errado, ele perdeu. Aí depois teve o Cuca, que tudo que rolou diante do Cuca ali, todas as manifestações, tudo errado, mas ainda assim conseguiu se classificar na Copa do Brasil na Bacia das Almas, que a gente não pode esquecer que ele tinha tomado um sacode no primeiro jogo, conseguiu reverter no segundo. E aí veio o Luxemburgo, né, depois da saída do Cuca, uma aposta também que, enfim, o Corinthians não tinha mais o que buscar, foi buscar um nome experiente que conseguisse dar jeito no elenco de alguma forma. E aí optou pelo Luxemburgo, que até o momento, não vou pegar o dado aqui para não mentir, tem simplesmente 27,7% de aproveitamento. É o técnico pior aproveitamento dos últimos anos do Corinthians, pior que o Jair Ventura, que tinha 31,57%. O pior Jair Ventura que bateu o final de Copa do Brasil, né? Bateu o final de Copa do Brasil e quase caiu com o time, mas enfim... Equilíbrio é tudo. Que pode se repetir esse ano, né? Diga-se de passagem, pode se repetir esse ano. Pode. Enfim, tomou um baile na Libertadores, não conseguiu nem fazer costas no Independente Del Valle.
Teve a chance no segundo jogo contra a Argentinos Júniors de... por sinal, perdeu os 2 jogos, tanto com o Independente quanto com a Argentina em casa, né? Já complicou tudo a vida do Corinthians na Libertadores. Com 1 a mais, não conseguiu ganhar do Argentinos e tomou um baile do Independente Del Valle fora e aí consagrou eliminado e ainda pode ficar fora da Sul-Americana, tudo dependendo do último jogo aí, que vai ser um jogo lamentável, né? Um jogo que acho que o torcedor corintiano queria que não existisse. E aí, enfim, se for para a Sul-Americana também, o próprio Luxemburgo disse que o time não tem elenco para jogar 3 competições, então, enfim, né? Ele já disse que não dá, então não vai dar. E agora vai ter um confronto com o América Mineiro, vai jogar a vida nesse jogo, nessas quartas de final contra o América Mineiro para ver se passa de novo de fase. Mas a situação do brasileiro é lamentável, o Corinthians simplesmente não consegue ganhar, o time não mostra futebol nenhum. O Renato Augusto, que é o principal jogador, não consegue jogar porque vem se lesionando e o Corinthians não tem uma peça de reposição para ele. Ele é a base do time, se ele não joga, não dá certo. O Yuri Alberto, que era a grande aposta também para essa temporada, não está conseguindo render, muito porque o time também não está respondendo. E aquilo, né? A bola não entra por acaso, né? Todo o entorno foi feito errado. O Corinthians teve 4 técnicos. Obviamente o time não ia conseguir render em campo. Então, tudo que está acontecendo é natural pelas circunstâncias, não tem nada de anormal nisso. O Corinthians está pagando o preço aí de uma péssima gestão. Então é isso, agora brigando rodada a rodada para se distanciar da zona da bagunça, como gosta de dizer o querido Vanderlei Luxemburgo, que ele não fala Z4, nem zona de rebaixamento, porque ele palavras negativas? Palavras negativas, ele gosta de tirar esse foco. E aí vai jogando a vida a cada jogo para tentar se salvar, né? Mas, sei lá, tá muito esquisito. O Corinthians teve 10 dias para treinar agora e a sensação é que pode dar 1 ano pro Luxemburgo treinar, que o time parece que não... A sensação é que não vai voltar, não vai jogar bem quando voltar. Exatamente. E tem, semelhanças até em como o time vem jogando, né? Os dois vêm jogando, porque o Yuri vem recebendo muitas críticas que antes o Marcos Leonardo estava recebendo também, tá ligado? Disso. Tipo, não tá fazendo gol, erra muito gol. A bola não chega muito, tá ligado? Chega uma bola nos caras, e os caras erram e, tipo, o cara não faz gol, tá ligado? Mas o Marcos Leonardo, ele tem mais de 40 gols com a camisa do Santos. Ele é muito bom. Não, né? O Marcos Leonardo, ele consegue mostrar mais com menos. O Yuri não consegue. O Yuri, se o time não tá rendendo, ele não consegue render também. O Marcos, ele ainda consegue se sobressair mesmo sem ter nada a favor dele. Ele consegue fazer um gol ou outro, até porque se ele não fizer, o Santos tá perdido. Né? Mas, se ele não fizer, os caras tacam até geladeira na cabeça dele. Né? Muita gente que critica, né? Eu acho outra semelhança também. Antes era o Fábio Santos, né? O Fábio Santos e Lucas Pires pode dar a mão, viu, velho? Pode crer. Isso é um ponto a se falar, né? Também o Corinthians chegou a entrar esse ano com uma média de quase 30 anos em campo. Isso não existe um time de futebol onde um jogo de alta intensidade. Não tem como você jogar com esse time. Esse também acredito que tenha sido um dos motivos que o Vitor Pereira quis sair, né? Ele sabia que o Corinthians não ia renovar o elenco, até pela questão do dinheiro. Agora também não dá pra gente inocentar o Vitor Pereira. Não. Eu não tô inocentando, mas se você achar um ponto, talvez faça sentido também, porque o Corinthians tem muito isso, né, mano? Eles não iam querer... O Corinthians não vai querer se desfazer do Gil, que é ídolo do time, não vai querer se desfazer do Fábio Santos, o próprio Juliano, que tem uma certa moral, e o Luxemburgo já escanteou, o Paulinho, que também não estava sendo aproveitado. Todos esses jogadores, o Corinthians não ia se desfazer, né? Até porque eles têm contrato, então... o Corinthians não teve um plano de renovação, né? Então tava entrando com... E o Lázaro, por si só, largou o time na mão dos experientes, né? Não quis nem saber de tentar dar uma renovada no time no começo do ano. Então, eu acho que isso também surtiu seu efeito agora, né? Exatamente. Acho que vamos encaminhando a parte final do programa. E aí eu quero que vocês deixem aí no comentário, ajuda aí a gente a decidir qual que é a pior. Eu acho que não tem como falar que não é o Rueda. Não tem como falar que não é o Santos. Eu acho que eu voto no Rueda também. Pô, são 3 anos sem classificar pro Paulista, mano. É um vexame atrás do outro. O Santos vem quebrando recordes de vexame. Você vê que a gente não tá nem falando de ganhar título, né? Ele tá falando de quase cair no Paulista. Só não passar vergonha. Ele não conseguiu não passar vergonha em nenhum campeonato que ele disputou, velho. Em todos ele passou vergonha, velho.
Entendeu? Ele só não passou a vergonha máxima que é cair no brasileiro, mas ainda tem chance, né? Porque o Campeonato Brasileiro tá começando agora e o Santos tá 8 jogos sem vencer. E tá uma bagunça, né? Então a gente não sabe se o Odair fica muito tempo. Vai ter o clássico aí que, nossa, vai ser um dos piores jogos do ano, pode ter certeza. A nossa é que os times tenham virado uma máquina nesses 10 dias. Não virou, né? Porque o Santos começou a treinar, era pra ter 14 dias de treino, vai ter só 7, né? A gente viu o treino dos caras. Né? 7 dias de folga. Não, pelo amor de Deus. O cara empatou com o último colocado do Campeonato Brasileiro, deram 2 dias de folga pra ele. Não, mas... Segundo o Odair, eles voltaram de ônibus de Curitiba. O jogador tem que ter folga também, né? De ônibus, de busão. Volta de avião, velho. Eu sei que... Tu tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, aí também, os caras não. Aí fecha o time, né? É melhor fechar o time e começar de novo. Os caras tá cansados. Aí eu falo que os caras tá cansados. É lógico, os caras tem que pegar 9 horas de estrada. Busão, mano. Busão, pelo amor de Deus, depois de um jogo brilhante, né? Não precisa nem falar. Top 10. Eu acho que isso, o Thiago até concordou comigo aí na situação. E deixa aí nos comentários. Segue a gente lá no Instagram. Deixa lá também no Instagram, provavelmente vai ser um corte disso, então deixa aí o seu comentário no Instagram. E o Thiago, se despede aí da galera pra gente ir embora. O episódio tá É isso, rapaziada. Vou deixando um abraço aqui. Continue acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais, que a gente faz com todo carinho aí e tenta sempre deixar vocês o máximo informados e também com conteúdos de entretenimento aí, né? Então, continuem compartilhando, curtindo e comentando lá. E é isso, falou. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O episódio ficou muito longo, mas é porque é um assunto muito extenso, é uma análise muito complicada. Mas é isso. Como eu já falei, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou.